E aí, galera, beleza? A gente hoje vai falar sobre um tema que pediram pra gente, né? E é um tema que tá bem na moda. A gente entende que não é um tema tão simples de se entender, por isso vale a pena um vídeo só pra ele, que é o tal do IPCA mais 6, tá? E por que que ele é tão bom e por que ele tá sendo tão falado agora? O primeiro ponto, quando a gente falou, para quem tá acompanhando o canal, tem assistido os vídeos, tem aquele vídeo do risco retorno, que a gente deixou bem aqui, ó, para você assistir, se você não assistiu ainda assista. Nesse vídeo a gente explica por que quanto mais risco você corre, mais retorno você tem que ter. Na ocasião a gente deu um exemplo de um amigo caloteiro que não era caloteiro, então se fosse emprestar dinheiro para eles, ele deveria cobrar mais dinheiro, mais juros, né? Daquele amigo caloteiro, que faz todo sentido, você tem mais risco, né? Voltando então um pouco, a gente tem que os títulos públicos, na ocasião a gente explicou, que são livres de risco, são considerados livres de risco. Então, como livre de risco, entenda-se risco zero, tá? O nosso entendimento aqui é que o risco não é zero, e sim muito baixo. Tem gente que vai falar para vocês que o risco é zero, tem gente que vai falar para vocês que é muito baixo. A gente acha que tem os dois entendimentos, mas a gente entende ser mais considerável o risco muito baixo. Por quê? Porque existe o risco do Brasil não te pagar. É claro que o Brasil ele tem o poder de imprimir moeda, então se ele tiver muito, vamos dizer assim, mal das pernas, ele pode imprimir dinheiro e te pagar, né? Então por isso que a gente considera que o risco é muito baixo. Então voltando um pouco, hoje se você acompanhar as taxas negociadas dos títulos públicos, que são aqueles investimentos de risco zero, muito próximo de zero, ele está pagando IPCA mais 6. Então quando a gente pensa em risco-retorno, você está correndo um risco muito baixo para um retorno muito alto. E por que é tão interessante IPCA mais 6? Primeiro que qualquer título que você vai comprar que seja IPCA mais alguma coisa, ele te vai garantir que você vai ter um ganho real ali, entendeu? Você vai ganhar uma rentabilidade acima da inflação. Isso é bom justamente para te proteger da inflação, Exato. certo? E até mesmo num cenário onde, o que o Paulino acabou de falar, o governo começa a imprimir dinheiro, o que isso vai gerar é inflação. Só que se você tem um título IPCA mais 6, você vai receber a inflação mais 6%. Entende? Então, em qualquer cenário aí, independente de como tiver a questão inflacionária no país, você vai ter uma segurança ali de ter um rendimento real, tá? Essa rentabilidade que você tem acima da inflação é o que a gente chama de rentabilidade real, beleza? E se você parar para olhar, historicamente, nos últimos 10 anos, por exemplo, se você pegar IPCA mais 6 e comparar com outros investimentos, você vai ver que só teve um investimento que conseguiu bater mais do que essa rentabilidade. Foi justamente o investimento em S&P 500, né, que é a bolsa americana, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em reais. Então, é claro, se você vai investir lá fora, você tem que investir em dólar. Quando você compra lá um ativo em dólar, e aí ele valoriza um pouco ali, na hora que você vai trazer de volta, você traz em reais. Então, se você somar a rentabilidade do dólar mais do S&P 500 ao longo de 10 anos, dos 10 últimos anos, ele deu mais do que IPCA mais 6. Só que todos os outros deram menos. Se você for olhar, tanto do índice IMAB, quanto do CDI, quanto do Ibovespa, nenhum desses bateu mais do que IPCA mais 6, tá? E é lógico, não é porque isso aconteceu que vai acontecer de novo, né? Mas só que isso mostra que IPCA mais 6 historicamente é muito bom aqui para o Brasil. Ainda mais num período que a gente está aqui bem instável, né? Que a gente não sabe direito como que vão ser o controle das contas públicas, né? Tem a questão fiscal aí, ano que vem também tem troca do presidente do Banco Central, então a política monetária pode mudar aí como ela é conduzida. Então você estar protegido da inflação é muito interessante, né? No Brasil a gente tem poucas certezas aqui, porque aqui é muito estável. Mas a gente tem uma certeza que é fato: vai ter inflação. No Brasil sempre tem, tá? Se olhar o histórico do Brasil, sempre vai ter uma inflação considerada alta. Então, assim, você ter um investimento que já protegeu você da inflação, não importa o tanto que a inflação oscilar, você vai estar protegido por ela, porque o investimento vai te pagar a inflação. E você ainda garantir mais 6%, é uma coisa assim, se um investidor gringo chegar de um país desenvolvido, olhar para o Brasil e falar, meu Deus, isso é loucura, não tem como um governo se sustentar com isso. E de fato, assim, não tem mesmo, né? Se você colocar uma taxa dessa a longo prazo, provavelmente vai ter algum problema para o governo. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. É claro que o Carneiro explicou muito bem que a gente não pode olhar a rentabilidade passada para explicar o futuro. Você pode estar pensando, o S&P aqui, o exemplo do Carneiro aqui, o S&P com dólar deu mais, né, que o IPCA mais 6.
Mas, galera, o S&P, o dólar, o passado você não pode garantir o futuro. No IPCA mais você pode garantir que você vai ter o ganho real, entendeu? Pode ser que você compre o S&P mais dólar, por mais que seja difícil, mas você pode comprar e ficar mais pobre na questão do ganho real. Qual cenário isso aconteceria? Se o dólar cair, a bolsa lá fora cai. Por exemplo, alguma crise nos Estados Unidos, que aí seria o risco país dos Estados Unidos, né? Vai que acontece uma crise lá, seu dinheiro vai se desvalorizar. Quando você compra IPCA mais 6 aqui no Brasil, não vai importar, pode acontecer o que for. Salvo se o governo não quebrar, você sempre vai estar protegido. Então você pode dizer sim que a rentabilidade passada garante a sua paz de espírito do futuro, que é estar protegido da inflação. Muito bem lembrado, tá? Agora, se você pensa, poxa, isso é maravilhoso, não tem como eu perder? Calma aí, não é bem assim também, tá? Toda coisa tem os seus lados bons e os seus lados negativos. Nesse caso aqui, existe uma possibilidade em que você pode sim perder dinheiro, tá? Se você compra o título e segura ele até o vencimento, como a gente já falou lá no vídeo de renda fixa, você não tem nenhuma preocupação, tá? Você vai receber um ganho real de 6% ali ao ano e é isso, tá? Só que se você comprar esse título e você por algum motivo precisar vender ele antes do vencimento, você vai ter que vender ele no mercado. E se você vai vender no mercado, você vai ter que vender para alguém. Se você tem que vender para alguém, você vai ter que vender ao preço que aquela pessoa está disposta a pagar. Então, se você for tentar resgatar esse título antes do vencimento, por causa da marcação a mercado, você pode perder dinheiro. Tá? Em qual situação que isso vai acontecer? Se a taxa de juros no Brasil subir, por exemplo, ela está num patamar hoje, você foi lá e comprou IPCA mais 6. Se a taxa de juros subir até aqui e você tentar resgatar o seu título antes do vencimento, você vai perder dinheiro, porque por causa da marcação a mercado, o valor do seu título vai cair, tá? E talvez não esteja muito claro por que isso acontece, porque eu sei que marcação a mercado é meio contra-intuitivo. Fala, poxa, mas a taxa de juros subiu e o valor do meu título caiu? Não se preocupa, a gente vai fazer um vídeo inteirinho só explicando a marcação a mercado para vocês e a gente não vai adiar mais. Eu sei que a gente já prometeu, então vai ser o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Só explicando a marcação a mercado, por que isso acontece com a renda fixa, tá? Então, se você quer ver, lógico, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o like aqui pra gente para esse vídeo também e a gente se vê aqui na semana que vem com um vídeo de marcação a mercado, fechou? Galera, título público pagando IPCA mais 6. Não perde essa oportunidade. Eu sou suspeito para falar, tá? Mas eu garanto para você que é um investimento excepcional, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Valeu!